Aleluia. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É maravilhoso estarmos nesse lugar, amém? Para juntos adorarmos ao nosso Deus. Você pode ficar de pé, amém? Esse é o nosso culto de missões, o primeiro culto de missões do ano de 2022. Aleluia. Eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Sejam todos bem-vindos nesse lugar, você que está chegando agora. Amém? Atos capítulo 1. Você encontrou? Amém? Irmãos, nesse capítulo, Jesus havia ressuscitado e ele estava sentado à mesa com os discípulos. E ele diz assim no versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Quando nós olhamos, irmãos, para o livro de Atos, nós podemos ver se cumprindo a palavra de Jesus. Esse versículo que nós acabamos de ler, a palavra de Jesus aos discípulos. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos e eles começaram a testemunhar a respeito de Jesus. Amém? Do capítulo 1 ao capítulo 7, nós podemos ver o avanço da igreja em Jerusalém e na Judéia. E com o avanço da igreja em Jerusalém e na Judéia, a igreja então começou a ser perseguida. E algo que nós podemos pensar que poderia ser ruim, na verdade só cooperou para que a igreja avançasse. E a palavra do Senhor chegou também até Samaria. No capítulo 8, a partir do capítulo 9, nós podemos ver a igreja avançando até os confins da terra. E essa palavra chegou até nós, os gentios. Aleluia! Aleluia, o avanço da igreja de Cristo, proclamando que Ele está vivo e Ele é o Rei das nações, o desejado das nações, Jesus Cristo de Nazaré, Ele está vivo. E a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, os seus sinais os seguirão. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Aleluia, feche os seus olhos nesse lugar. Nós te damos liberdade nesse lugar, Senhor. Se você pode e deseja nessa noite, eu convido você a levantar as suas mãos aos céus, como forma de rendição diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Ele olha para toda a humanidade. E o Senhor está olhando nessa noite para nós nesse lugar. O Senhor está olhando para você. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, a Tua igreja. E nós nos rendemos na Tua presença, Senhor. Lançamos diante de Ti a nossa vida. Todos os nossos planos, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós imaginamos para esse ano, nós lançamos diante do Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Eis aqui a Tua noiva, Senhor, a Tua igreja,
Que o teu renome se espalhe por toda a terra, através da nossa vida. Que a tua fama, Senhor, a fama de um Deus que opera sinais e maravilhas, percorra pelas ruas dessa cidade. Que a tua fama e o teu renome se espalhe pela nação brasileira, Senhor. Esse é o nosso clamor. Clamamos pelo avanço da igreja. Clamamos, Senhor, pelo avanço da igreja nessa cidade, Pai, na cidade de Terra Alta. Opera sinais e maravilhas através do teu povo, Senhor. Eis-nos aqui, rendidos em tua presença. Que o Senhor seja conhecido nessa cidade. Que o Senhor seja conhecido nessa cidade. Que o teu renome se espalhe pelas ruas de Terra Alta. Que entre nas casas, que entre nos comércios, que entre no meio das famílias. Que o Senhor seja exaltado na cidade de Terra Alta. Aleluia, você pode aplaudir ao nome do Senhor. Vamos adorar a Ele, porque Ele está vivo. Aleluia. 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 Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, livrando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno, aleluia. E agora, quem dizem quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, ungido de Deus. Ele está vivo, aleluia. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está.
está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo. Aleluia. Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tua igreja, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aleluia! 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 Adorado e exaltado é o Senhor. Adorado e exaltado é o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Ora la cantore. Vamos declarar: para que entre o Rei, Rei da Glória, eu abro meu coração. Vamos cantar. Para que entre o Rei, vamos cantar, vamos cantar. Para que entre o Rei Jesus, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Nós abrimos nosso coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração para que entre Jesus, o Rei da
o Filho do Deus vivo, Jesus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Rei da Glória é o Senhor. Toda honra é para ti, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, é para te adorar. Nós te entronizamos, Senhor, nesse lugar. Tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja adora, Senhor, a ti. Deus inigualável, Deus Todo-Poderoso, nós proclamamos, Deus, nós proclamamos, Senhor, a tua presença é real. Como é bom, Senhor, estar aqui, te adorando e te louvando. Adorado és, oh, adorado és, adorado és, adorado és. Amém. Aleluia. Toda honra ao Rei da Glória. Toda honra ao Rei da Glória. Toda honra ao Rei da Glória. Toda honra a Jesus, o Rei das nações, o Rei do nosso coração, o Rei da igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Tens o nome sobre todo nome. Aleluia. E no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre. E diante de tua glória todo se dobrará. Onde está o teu Deus? Soberano tu és e reina. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. Aleluia. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. Aleluia. Senhor é o Rei das nações. Deus Todo-Poderoso. Tua igreja te adora, Senhor. Tua igreja te adora, Senhor. Tens o nome sobre todo nome. E no trono do universo tu estás.
paz, teu domínio é para sempre. E diante de tua glória, tudo se dobrará. Que diriam as nações, onde está o teu Deus? Soberano tu és e reina. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. E não há nenhum Deus, não há, Senhor. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado. E não há nenhum Deus como tu. Não há nenhum Deus, não há, Senhor. E não há nenhum Deus como tu. Adorado, exaltado, tu és 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 adorado, exaltado. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará. As nações em amor, que ruja o leão
e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Vamos declarar que ruja o leão de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade, diante da glória do Senhor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Poderoso, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. Aleluia! Diante que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade, e ele virá, 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 e ele virá,
terra estremeça. De Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Há uma porta que precisa ser derrubada hoje pela igreja. Uma porta precisa ser derrubada hoje pela igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E uma porta precisa cair hoje. Ela chama-se enfermidade. E eu quero que você que está enfermo, doente, que você está enfermo, quero que você ore comigo. Diga comigo: Senhor Jesus, as portas têm que cair, e elas cairão, e eu serei restaurado, curado, agora, não porque nós temos poder, mas porque o Senhor tem todo o poder. E nós declaramos: porta da enfermidade, cai agora, no nome de Jesus. E eu tomo posse da minha cura, pois o Senhor já cravou na cruz todas as minhas enfermidades. E eu no meu corpo recebo o poder da cruz. E essa cruz, a qual triunfou Jesus, trará sobre o meu corpo a restauração, a cura, o milagre, em o nome de Jesus. No nome de Jesus, eu uso a fé e o poder da cruz de Cristo e recebo agora a minha cura, a minha restauração, em o nome de Jesus. Pai, nós concordamos com essa oração. Nós dizemos sim e amém à tua vontade. E que essa porta caia nesses dias sobre todo o corpo, sobre toda a carne, sobre todo filho teu, a qual o Espírito do Senhor habita. E nós declaramos um corpo perfeito, a saúde perfeita, para a glória do nome de Jesus. Toda doença no estômago, toda doença, Deus, nós declaramos a restauração, a cura, no nome de Jesus. Todo tumor, toda inflamação, Deus, e no nome de Jesus nós declaramos, pelo poder que há em ti, porta de enfermidade, espírito de enfermidade, sai agora, em o nome de Jesus. E o teu nome será glorificado. E ao Senhor toda a honra, toda a glória, pois Ele reina. Ele tomou as chaves, está em suas mãos. Por isso toda enfermidade caia por terra no nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus, Senhor. Nós confiamos somente em Ti. A nossa fé está depositada naquele que tem poder para todas as coisas. E nós nunca mais viveremos enfermos, pois o Senhor derrubou essa porta em nossas vidas. O Senhor destronou esse espírito na nossa vida. E há em nós a saúde do Senhor, pois em nós habita o Teu Espírito Santo. O Teu Espírito que torna todas as coisas perfeitas. O Teu Espírito que santifica e aperfeiçoa todas as coisas, habita em nós. Ele habita em nós. Por isso nós somos curados e restaurados. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Vamos continuar declarando essa canção. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça
diante da majestade de Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Nós somos curados. Na cruz nós fomos curados. Que a terra estremeça diante da majestade, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. Vamos louvar a Deus. Que ruja o leão e que a terra estremeça, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça, diante da tua majestade, Senhor. Leão da tribo de Judá. Aleluia. Aleluia. Ele está vivo. Nome sobre todo nome. Quero que você abra comigo em Salmo 96. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Salmo 96. Salmo 96, versículo 8, diz assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Amém. Eu quero convidar você nessa noite que vai ofertar ou devolver a sua fidelidade ao Senhor, que você possa fazer isso nessa noite com alegria e liberdade nesse lugar. Amém. Você pode fazer isso em nome de Jesus. Amém. Você pode erguer uma de suas mãos. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua provisão em nossas vidas. E eu oro, Senhor, por cada irmão que ofertou nessa noite, que devolveu nessa noite a sua fidelidade. Eu oro para que se cumpra a tua promessa, a tua palavra na vida de cada um, Senhor. Que os céus se abram sobre a vida de cada um. Que eles tenham a provisão dia após dia. Que tenham um alimento em sua mesa, as vestes, o calçado, tudo aquilo que o Senhor sabe
que nós precisamos. Mantém em nós, Senhor, um coração fiel e quebrantado diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Queria lembrar os irmãos que nós temos o culto na quinta-feira, nós temos o culto de celebração no domingo. Nós teremos, irmãos, nos dias 28 e 29, um bazar do setor vermelho. Todo recurso será para o nosso retiro. Amém? No dia 29 também nós teremos a Rede Avante do setor vermelho. E nesse dia nós vamos iniciar a Giba 2022. Amém? Vai ser bênção. Amém? Nós temos também, irmãos, um sorteio para quem quiser vender, para pagar a sua inscrição, né? Ou seja, você que está encontrando dificuldade para pagar a sua inscrição, você pode nos procurar e a gente vai repassar o sorteio para você. E você vai vender esse sorteio e o dinheiro arrecadado é para pagar a sua própria inscrição. Amém? E nós teremos também o retiro dia 25 a 28 de fevereiro. Amém? Nós estaremos repassando essas informações no decorrer dos dias. Amém? Amém. O pastor Carlos Brito pede para avisar aos líderes que ainda não pegaram a agenda para procurá-lo. Ok? Amém, líderes? Amém. Queria chamar para cá o Ramon e gostaria que você ficasse atento a tudo aquilo que o Senhor vai liberar nessa noite. Se você ouvir a voz do Senhor nesse lugar, não endureça o seu coração. Amém? Amém. Irmãos, graça e paz. Boa noite. Tá tudo bem aí com os irmãos? Amém? Para mim é uma honra poder estar aqui para mais um culto de missões, o primeiro culto de missões do ano. Glória a Deus, um ano que Deus tem grandes coisas para todos nós. E nós que possamos nos preparar para aquilo que Deus tem para nós esse ano, né? O vinho novo, algo novo de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que estar preparados para isso. Amém, irmãos? E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. E eu queria pedir para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a igreja em Éfeso. Você pode abrir o capítulo 1. Efésios capítulo 1. Amém, os irmãos acharam? Efésios capítulo 1. Os irmãos receberam um marca-página na entrada da igreja, um marca-página desse? Todos receberam? Quem não recebeu pode procurar algum dos irmãos lá na portaria ou algum dos irmãos da Secretaria de Missões que a gente entrega para você. Esse marca-páginas nós fizemos com o propósito de, claro, você guardar dentro da sua Bíblia, dentro de um livro, mas para que servisse de lembrete para você também, todas as vezes que você olhar, você possa orar pela cidade de Terra Alta. Amém? Temos uma foto da cidade de Terra Alta aqui no meio, você pode ver aí depois. Também colocamos um versículo de Jeremias, capítulo 29,
versículo 7, que diz: busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Amém? O Senhor é muito sábio quando Ele pede ao seu povo que quando eles chegarem na cidade, que eles forem transportados na Babilônia, eles possam orar pela cidade, não ficarem murmurando pela cidade, mas que eles possam orar pelo local onde eles estão ali, onde eles estiverem ali, porque a prosperidade da cidade é lógico que vai interferir na prosperidade do povo que está na cidade. Amém? Por isso você pode orar pela cidade de Terra Alta, quando você abrir aí e lembrar e ver aí a fotinha de Terra Alta, você pode orar pela cidade de Terra Alta. Talvez assim muitos parem de murmurar mais da cidade, né? Dizendo que a cidade não tem isso, não tem aquilo, mas ore pela cidade, é nosso dever orar pela cidade a qual nós estamos. Amém? Efésios capítulo 1, nós vamos ler o versículo 3, do versículo 3 em diante, do 3 ao 14. Efésios capítulo 1, do 3 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Por favor, repita comigo: antes da fundação do mundo. Mais uma vez, antes da fundação do mundo. Amém, eu vou continuar. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Por favor, repita comigo: nos predestinou. Mais uma vez, nos predestinou. Vou continuar. Para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, uma vez mais por essa noite que o Senhor nos oportuniza, estarmos aqui reunidos no Teu nome, na congregação dos justos. Senhor Deus, é perfeito e agradável esse momento que estamos aqui, como diz na Tua presença, Senhor, que o óleo possa descer sobre a nossa cabeça nessa noite, Senhor, e que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, para entender aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração, em nossas vidas. Queremos receber de Ti o máximo, Senhor Deus, que nós pudermos, Senhor, para seguir como direção para nossas vidas, Senhor, como ensino para todos nós. Nós como igrejas estamos aqui, Senhor, sentados para obedecer, para ouvir os Teus ensinos. Repreenda, Senhor, se for preciso. Nós queremos receber a Tua repreensão, pois não queremos, Senhor, seguir no erro, seguir caminhando de maneira errada. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é perfeita, que o nosso coração esteja preparado para recebê-la, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém, irmãos?
Irmãos, nós vamos falar de essência. Mais uma vez, sei que nós já começamos a ouvir muito sobre essência desde o culto da virada. Nós temos escutado bastante sobre a essência, e esse ano nós vamos viver o ano da essência. Amém? E acredito que vamos escutar ainda mais esse ano muitas palavras sobre essência, muitos ensinos sobre essência, mais daquilo que nós já temos aprendido sobre essência. Amém? E hoje nós vamos falar sobre essência, vamos continuar falando sobre essência, e nessa noite eu gostaria de compartilhar sobre a essência da criação de Deus. Eu quero falar sobre a essência da criação, quero tentar explicar de uma maneira que nós possamos entender, de uma maneira clara, concisa, para que nós possamos entender sobre a essência da criação de Deus. Amém? Primeiro, nós temos que entender, nós vamos entender o que é essência. Se para algum dos irmãos não ficou muito claro o que é essência, para que ela serve, nós temos ela ou não temos, onde habita, do que se alimenta, né? Brincadeira. Mas o que é a essência? O que é a essência? Será se nós temos ela? Será se nós podemos perdê-la? Será se nós estamos na essência ou não? E, sabe, então eu peguei algumas definições segundo o dicionário da Bíblia para saber exatamente o que é a essência. Na verdade, o dicionário da língua portuguesa, o Aurélio, para ser mais específico. Amém? E as definições de essência nos diz que é uma ideia principal. A ideia principal de algo é a origem. A origem. Isso é essência. É a substância íntima de algo. Você está entendendo? A substância íntima é o âmago do ser de alguém. E também tem como definição uma substância aromática, um aroma, um perfume. Essas são as definições do que é essência segundo o dicionário da língua portuguesa. Amém, irmãos? E é importante nós sabermos disso porque, irmãos, para pegarmos uma definição do que é essência, para sabermos qual é a ideia principal e a origem da criação, qual é a ideia principal da criação de Deus? Qual é a origem da criação de Deus? Irmãos, devemos voltar ao início para poder sabermos qual é a ideia principal e qual é a origem. Amém, irmãos? Devemos voltar à origem, a essência está lá no início. Toda a essência está lá no início quando nós vamos ver. Como nós vamos ver. Amém, irmãos? E qual é o início da criação? Você sabe qual é o início da criação? Quando fomos criados? E onde fomos criados? No jardim? Bom, vamos voltar um pouco antes do jardim. Antes da criação de Deus. Amém? O texto que nós lemos aí, o texto de Efésios, ele vai nos dizer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus elegeu cada um de nós antes mesmo do mundo ser criado. Deus já havia nos escolhido antes mesmo de toda a criação. Então, a nossa criação não é lá no Éden, não é lá no Gênesis, quando Deus cria o homem. A nossa criação vem bem antes disso, antes da fundação do mundo, já que Ele está dizendo que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Amém, irmãos? Então, onde é que nós estávamos antes da criação? Essa pergunta, Deus, Ele fez para Jó. Você lembra? Abra sua Bíblia em Jó, no capítulo 38. Daqui a pouco nós vamos voltar a Efésios, por favor. Jó, capítulo 38. Jó 38, versículo 3 e 5 somente. Nós poderíamos ler o 38 para frente todo, mas nós vamos ler apenas o versículo 3 e o versículo 5. Amém?
Jó 38, 3 a 5. Veja só o que Deus fala. Olha só, irmãos. Olha essas perguntas que Deus faz. Versículo 3. Agora cinge os teus lombos como um homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Você consegue responder algumas dessas perguntas que Deus faz a Jó? Porque, se você for ver o contexto, Jó tinha acabado de fazer vários discursos com os seus amigos. Os amigos de Jó, que haviam recebido ele, que haviam visitado ele, começaram a falar muitas coisas sobre sabedoria, sobre o estado de Jó, sobre a situação de Deus e tudo mais. E Jó também fez os seus discursos falando sobre a criação, falando sobre Deus. E no capítulo 38, Deus ele chega e ele fala para Jó: agora Jó, cinge os teus lombos como um homem, e eu vou te perguntar, e bora ver se tu consegue me responder. Aonde é que tu estava, Jó, quando eu fundei o mundo? Quando eu criei o mundo? Aonde é que você estava? Onde é que você estava quando eu comecei a lançar os fundamentos da terra? Se você for ver mais adiante, ele vai dizer: Jó, será se foi tu que foi lá abaixo no abismo, lá no oceano, no profundo dos oceanos, e escuta o som das baleias lá embaixo? Será se é tu, Jó? Será se é tu que alimenta a águia e os seus filhotes quando estão precisando de comida? É tu que leva o alimento para a águia? Então, Deus começa a fazer algumas perguntas para Jó. E será se nós conseguimos responder essas perguntas? Onde você estava quando Deus criou o mundo? Você consegue me responder? Ou melhor, onde você estava 10 anos antes de você nascer? Você consegue pensar nisso? Onde é que você estava 10, 20 anos antes de você nascer? Você consegue responder essas perguntas? A resposta, irmãos, é muito clara. Onde nós estávamos quando Deus criou o mundo? Antes dele criar o mundo? Onde nós estávamos 10, 20 anos, 30 anos antes de nós nascermos? Nós estávamos na mente de Deus, no coração de Deus. Nós já estávamos ali. Nós já havíamos sido criados, não lá no Éden, mas na mente e no coração de Deus. Você está entendendo? Amém? O que diz o Salmo 139? Por favor, abra o Salmo 139. Antes de nós nascermos, Deus já havia nos escolhido. Tem gente que diz que nasceu por acaso. Tem gente que diz que nasceu porque o pai e a mãe se relacionou e foi um acidente. Mas não é isso, irmãos. Antes de nós nascermos, a Bíblia diz que Deus já havia nos escolhido. Amém? Salmo 139. Vamos ler apenas os versículos 13 a 17. Você conhece esse salmo, ele é bem conhecido seu. Amém? Eu particularmente amo o Salmo 139. Versículos 13 ao 17. Diz assim: pois possuíste o meu interior. Veja só. Olha só, irmãos, essas palavras. Pois possuístes o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as obras das tuas mãos, e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Que palavra poderosa! Para nos mostrar que a nossa verdadeira essência, irmãos, não é daqui da terra. A nossa essência não é da terra. A nossa essência é de Deus. Ela vem dos céus. Ela vem do Senhor. Deus conhece a nossa essência, como nós acabamos de ler. Ele conhece todo o nosso âmago, todo o nosso ser Ele conhece. Antes mesmo de nós nascermos, Ele já nos conhecia. Enquanto nós estávamos sendo formados, Ele já nos conhecia. Ele nos via no ventre de nossas mães, os nossos ossos sendo formados. O Senhor nos conhece, irmãos. Ele conhece a nossa essência. Por quê? Porque a nossa essência não vem da terra. A nossa essência vem dEle. Vem do nosso Senhor. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, se a Nilde quiser colocar, vai dizer que Deus sacrificou o Cordeiro, o Filho dele, antes mesmo do mundo ser criado. Você consegue entender isso? Deus já havia sacrificado o Filho dele antes mesmo da humanidade pecar. Porque Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus é onipotente, todo-poderoso. Então, antes da fundação do mundo, Ele já havia nos escolhido. E já havia feito o plano de salvação. E antes mesmo de eu e você nascer, Ele já havia sacrificado o próprio Filho dele para morrer por nós. Colocou? No livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus já havia sacrificado o Filho dele antes mesmo de criar o mundo, irmãos. Ou seja, a nossa essência, a nossa principal ideia, a nossa origem, o nosso âmago, ele vem de Deus. Ele vem do nosso Senhor, o nosso Criador. Ele é o nosso Criador. E então nós chegamos no Gênesis. Só então nós chegamos no Gênesis. Amém? No Gênesis, no capítulo 1, você vai ver todo o capítulo 1, ele criando todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo parava sobre a face das águas, não é isso que diz? E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus começou a criar e a organizar todas as coisas. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. Quando o homem foi criado, qual foi o dia da criação do homem? No sexto dia. No sexto dia, Deus criou o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Por favor, você pode abrir. Os irmãos estão conseguindo entender? Gênesis, capítulo 2, versículo 4 ao 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus: estas são as origens dos céus e da terra,
quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E então nós chegamos na criação do homem, irmãos. A essência da nossa carne, do nosso corpo é a terra. A essência dessa matéria que carrega o nosso espírito e a nossa alma, esse corpo bonito que você tem aí, graças a Deus, a essência do nosso corpo é a terra, nós fomos criados da terra. Amém? Mas estava ali, como nós vimos, um boneco. Deus fez do pó da terra um homem, sabe, um boneco, e deixou sentado, parado ali. E então Deus soprou a essência no nariz do homem, o fôlego de vida. Quando Deus soprou o fôlego de vida, aí sim o homem passou a ser uma alma vivente. Estava ali apenas o boneco, mas Deus soprou a parte dele, do próprio Deus, no homem, para a criação do homem. A nossa carne pode ser da terra, mas o nosso ser vem de Deus. A ideia principal vem de Deus. Amém? Esse fôlego de vida, a qual nós recebemos, é uma parte de Deus em nós, a parte que pertence a Deus em nós. Eu queria ler duas referências com os irmãos, o Salmo 33, versículo 6. Existe muitas referências, irmãos, sobre a criação de Deus, que você pode ver depois. Vamos ler somente poucas, o tempo é curto. Salmo 33, versículo 6. Amém? O que diz as Escrituras? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Pelo Espírito da boca de Deus. O homem se tornou alma vivente quando o hálito de Deus entrou no homem. Então o homem se mexeu, o boneco começou a se mexer e ter vida. Porque Deus colocou ali, naquele boneco, a essência dele, dentro do homem. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Amém? Versículo 10. Porque somos feiuras de Deus. Brincadeira. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Irmãos, Deus nos criou em Cristo Jesus. Nós fomos criados pelo fôlego de vida que Deus nos deu. A parte dele em nós. Somos criaturas de Deus, feituras de Deus. Foi Deus que nos criou, irmãos. Você lembra das aulas do CCC? Quando nós estudamos corpo, alma,
e espírito, a chamada tricotomia do ser humano. Todo ser humano é constituído por corpo, alma e espírito. Todos nós. O corpo, como eu disse, é esse que você vê, é o externo. A alma, onde está, é a sede dos nossos sentimentos. Quando eu estou apaixonado, isso é função da minha alma. Quando eu sinto saudade, isso é função da minha alma. Mas o que é o Espírito? O Espírito é a parte de Deus em nós. É aquilo que é o meio que nós vamos nos conectar com Deus. É o meio pela qual nós vamos adorar em espírito e em verdade. Quando o Espírito de Deus entrar em comunhão com o nosso espírito. Essa é a adoração em espírito e em verdade. Se tem adoração de verdade, deve ter adoração de mentira também. Lógico. Porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito, irmãos. Só que muitas pessoas, por não ter uma vida com Deus, têm um espírito morto dentro de si. A essência se foi, perdeu a essência. Por Deus ter colocado uma parte dele em nós, e nós sermos seres espirituais, todo ser humano tem necessidade espiritual. Todo ser humano tem uma necessidade espiritual. Todos nós. Muitos, é lógico, que procurem coisas erradas, suprir essa necessidade. Procura através de feitiçaria, procura através, sei lá do que, suprir a necessidade espiritual daquilo. Só que essa necessidade espiritual só vai ser suprida por Deus, irmãos. Pelo seu Espírito. Pelo nosso Senhor. Por quê? Porque nós fomos criados por Ele e para Ele. Como diz Romanos capítulo 11, versículo 36. Aquilo que nós cantamos. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós fomos criados para Ele e por Ele. Por Jesus nós fomos criados. Nós fomos criados por Ele. João capítulo 1, versículo 3 vai dizer isso. Que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que se foi feito se fez. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Para Cristo Jesus. Amém, irmãos? O homem foi criado para estar com Deus. Lá no Éden. A essência lá do Éden. A essência da criação. No paraíso. No jardim. Aí você pode dizer, irmão Ramon, eu não estava lá no Éden para sentir a essência. Para saber da essência. Mas, irmãos, pense no seu Éden. Você consegue pensar no seu Éden? Voltar no seu começo? Para que você possa entender melhor a essência? Você consegue voltar no começo da sua caminhada? Voltar ao jardim, irmãos, é voltar à essência. Nós vamos estar no nosso retiro espiritual, voltando para o jardim, porque esse é o ano da essência. Porque, para nós voltarmos à essência, nós temos que voltar ao início, irmãos, como eu disse. Precisamos voltar ao início para podermos entender a essência. Como foi o início da sua caminhada? Você consegue lembrar? Como Jesus te encontrou e te resgatou? Você lembra dos seus primeiros dias de conversão? Eu me arrisco a dizer que ali é o mais perto que nós chegamos da essência pura.
ali nos primeiros dias de conversão, nossas primeiras orações, primeiras palavras: Senhor, eu ainda não sei orar, mas eu vou orar, mas eu vou falar contigo. Aquela inocência do jardim, aquela inocência lá do início. Você consegue lembrar? Seus primeiros devocionais, em cima da cama, no chão, no quintal de casa, em cima de uma árvore. O meu era embaixo da cama. Embaixo da cama porque lá em casa ninguém era crente, ninguém entendia, porque eu ficava lendo a Bíblia e orava. Então, quando eu percebi que alguém tirava os olhos de mim, eu me metia debaixo da cama e ficava lá, lendo a Bíblia e orando. E só viu o pessoal: cadê o Ramon? Onde o Ramon se meteu? E eu embaixo da cama, orando e lendo a palavra, e meu cabelo só teia de aranha, misturado com lágrima. Você consegue lembrar do seu primeiro choro na presença de Deus? Você consegue lembrar? Das suas primeiras leituras da Bíblia, você consegue lembrar? Você lembra do prazer e da alegria, irmãos, daquelas primeiras coisas? Não existia alegria e prazer, uma lua de mel, né? Uma lua de mel com Deus. Você consegue lembrar da sua? Como eu disse, eu me arrisco a dizer que ali é o mais próximo que nós chegamos daquela essência pura, sabe? Daquela inocência do jardim. Você lembra quando a leitura da Bíblia começou a fazer sentido para você? Irmãos, eu lembro do meu início. Eu lembro. E hoje, 16 de janeiro de 2022, 10 dias atrás, no dia 6 de janeiro, eu completei 10 anos de crente. 10 anos. Me converti no dia 6 de janeiro de 2012. Por volta de umas 9, 10 horas da noite. Quando um homem estava pregando, e eu entendi tudo que ele falou. Entendi tudo. O meu coração se abriu e eu fiquei agoniado. E quando ele fez o apelo, eu fui lá na frente, dobrei meu joelho, chorando, e entreguei minha vida para Jesus. 10 anos atrás, 2012. 10 anos depois eu estou aqui. Amém? Para a glória de Deus. 10 anos de conversão, irmão. Eu lembro muito bem. Eu lembro muito bem dos meus primeiros dias. Da minha primeira Bíblia. Nunca tive uma Bíblia. Me deram logo uma Bíblia que era do tamanho do púlpito aqui. Era grande. Colocava debaixo do braço e eu ia subindo o morro para a igreja. Tinha um pouquinho de vergonha porque era novo convertido, a Bíblia era muito grande. Mas em casa era a minha Bíblia. Dormia com ela do meu lado, lia ela todos os dias. Eu lembro quando Deus começou a abrir, sabe, a Escritura começou a fazer sentido para mim. Comecei desde Gênesis, fui lendo. Para mim era tudo novidade, eu nunca fui crente, nunca tinha sido crente na minha vida. Era tudo novidade. Cheguei na história de José. Eu não consegui parar até terminar a história de José. Quando José deu a entender que era ele por seus irmãos, e quando ele correu para a câmara e gritou alto chorando, eu quase gritei junto com ele lá em casa. Chorando. Eu olhava para um lado e para o outro e meus olhos pingavam de lágrimas. Por tudo que aquele homem havia passado. Eu não conhecia a história dele. Eu chorava copiosamente lendo a palavra do Senhor. Quando eu li a primeira vez pela primeira vez eu li toda a Bíblia, li a segunda vez, também fui pegando coisas novas, mas eu me lembro muito bem do meu começo. 3 meses depois da minha conversão, me converti em janeiro, 3 meses depois, eu me batizei nas águas, lá no Barro Alto. Até hoje eu tenho a foto com meu cabelinho na cara, pintado ainda, um buraco na orelha, chorando com a mãozinha aqui, cabelinho na cara. 3 meses depois. 10 meses depois, eu lembro, no mês de outubro, eu lembro que eu estava orando na minha casa, pedindo para Deus, para que Ele viesse, sabe, me esquentar. E eu lembro do meu corpo ter sido preenchido com um grande poder de Deus. E quando eu abri a minha boca, Deus me deu os dons de línguas. Em outubro de 2012.
10 meses depois de eu me converter. E para quem me pergunta como foi o ano da minha conversão, eu sempre digo que parece que na minha mente, na minha memória, é só eu ajoelhado orando. Você consegue lembrar dos seus dias, dos seus primeiros dias? Por que eu estou falando isso? É para ver se você também lembra do seu início, da sua essência. Quando você também orava na sua casa, antes de comer, antes de dormir. Tem gente que gosta de dançar para Deus, né? Dançar sozinho no quarto. Você consegue lembrar desses momentos íntimos com Deus? Ali parece que estava a essência em sua forma pura, né? Por quê? Porque segundo aos Coríntios 5,17, vai dizer que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E quando tudo se faz novo, nós voltamos para a essência, para a criação de Deus. É ali que nós temos comunhão com Ele. Nós saímos das trevas e agora estamos com Ele, no seu amor. E Ele vai nos direcionando a todas as coisas. Porque nós somos nova criatura de Deus. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Perdemos a essência? Daí você pode perguntar, irmão Ramon, como é que eu posso saber se eu perdi a essência? Como é que eu posso saber se eu ainda tenho a essência? E lembra de uma das definições que eu dei no começo sobre o que é essência? Que é substância aromática, perfume, aroma. E isso me lembrou um texto, 2 aos Coríntios, capítulo 2. Eu amo esse texto. 2 Coríntios, capítulo 2. Por favor, abra aí. Versículo 14 e 15. Daí você vai entender se você ainda carrega em você a essência de Deus. 2 aos Coríntios 2, 14 e 15. Diz assim, a palavra de Deus: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e que por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Versículo 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Irmãos, uma das definições de essência é aroma. É perfume. Como é que eu sei se eu ainda carrego o aroma de Cristo? Como é que eu sei se eu ainda tenho a essência em mim? É se eu ainda exalo o perfume de Cristo. É se eu ainda consigo exalar, tanto para os de fora, quanto para os de dentro, o perfume de Cristo, colocado em nós. É somente assim que eu vou saber se eu ainda carrego em mim a fragrância de Deus, a essência de Deus, o aroma de Cristo em mim. Se as pessoas conseguem sentir o cheiro de Cristo em mim. Quem está entendendo diz amém. Porque foi colocado, porque para Deus, como diz as Escrituras, para Deus nós somos o cheiro do Filho de Deus, o Filho dele. Quando Deus nos dá um cheiro, Ele está cheirando o Filho dele. Só que esse aroma deve ser exalado, como diz a Bíblia, tanto para os crentes, quanto para os descrentes. Para os salvos e para os perdidos. Como é que eu tenho a essência de Deus? Quando eu exalo o perfume aos perdidos, quando eu sinto vontade de evangelizar, quando eu olho para alguém perdido e sinto compaixão dele, quando eu oro pelas pessoas, pelos perdidos, quando os perdidos olham para mim e vê que eu sou um homem de Deus, que eu sou alguém diferente.
E não só os descrentes lá de fora, mas aqui da igreja também. Porque nós sabemos, todo mundo sabe, irmãos. Nós estamos ligados uns nos outros. Nós estamos na videira. Nós sabemos quando o irmão não está bem e quando o irmão está bem. Ainda que nós não falamos. Mas nós sabemos. Eu sei. Quando alguém está, como diz o Ageu, barangandanga, a gente sabe. Quando alguém está com os passos vacilantes. Porque esse perfume é exalado tanto aqui dentro quanto lá fora. A essência, o aroma de Cristo em nós. O que as pessoas pensam ou sentem de você? O que as pessoas pensam de você? Elas sentem um cheiro de Cristo em você? Qual é o testemunho que dão de você? Testemunho da sua vida? Qual é o testemunho que os irmãos de dentro da igreja dão de você? Qual é o testemunho que as pessoas lá de fora dão de você, irmãos? Porque a igreja tem que ver também. A igreja tem que ver você. E os de fora também. Porque tem gente que diz assim, não, eu não estou nem aí. Estou nem aí porque pensam de mim. Eu faço o que faço e tenho intimidade com Deus. Ninguém vai julgar o meu momento íntimo com Deus. Se a gente vê que a conduta da pessoa é errada, segundo os padrões da Bíblia, é lógico que todo mundo vai ver. Como é que a pessoa vai dizer, não estou nem aí, ninguém sabe da minha vida com Deus, não é isso? Eu vejo até descrente falar isso. Ninguém sabe da minha vida com Deus. Eu só sei que quem tem a essência de Deus, exala o perfume de Cristo. Provérbios 30, versículo 12. Veja esse texto, irmãos. Esse texto é para a gente tremer. Olha o que diz Provérbios 30, versículo 12. Versículo 12. Olha só, olha o que diz a Bíblia. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. Existe uma geração que aos seus próprios olhos é pura, que é santa. Para ela é santa, ela é pura. Só que ela nunca foi lavada da sua imundícia. E por incrível que pareça, existem pessoas assim no nosso meio. Misericórdia, irmãos. Na internet só fala besteira, só posta besteira. E diz, mas ninguém sabe da minha vida com Deus. A conduta é pior do que um ímpio na rua. Os ímpios olham para a pessoa e não tem diferença nenhuma entre ela e eles. Mas ainda diz que tem um perfume de Cristo. Quem está entendendo diz amém. O que aconteceu, irmãos? A essência foi acabando. Porque se eu parar de passar perfume, com o tempo ele vai sumir a fragrância dele. O aroma dele. Pessoas que não têm relacionamento com Deus, vai perdendo a essência de Deus. O perfume de Cristo em suas vidas. Precisa voltar de novo. Precisa voltar lá para o início. Precisa voltar para o jardim. A pessoa que perde a essência, ela não age da mesma maneira como ela agia lá no começo. Ela murmura com tudo da igreja. Deixa eu contar algo que Deus me falou, uma revelação esses dias. No final do ano passado, tivemos aqui a conferência do aniversário da igreja. Foram 4 dias, certo? Quinta, sexta, sábado e domingo. Foram 4 dias, não é verdade? Irmãos, um desses dias, eu não lembro se foi na sexta ou no sábado, eu deixei meu celular carregando aqui atrás do som, e fui lá mexer no computador. Depois que eu pensei que meu celular estivesse um pouco carregado, eu vim e fui buscar meu celular.
Quando eu peguei meu celular daqui de trás, e quando eu levantei para ir daqui, aí a palavra do Senhor me veio na hora. Já estava no segundo ou no terceiro dia de festa. E o Senhor me falou assim, muitos que estão aqui não gostam de festa. Murmuraram, porque são 4 dias de festa. E então, eu levantei a minha cabeça discretamente, fiquei assim, e fui lá para o meu cantinho. E quando eu cheguei e comecei a mexer no computador, Deus começou a me lembrar de alguns textos. Porque Deus é um Deus de festa. Deus gosta de festa. Quando Deus liberta o povo do Egito e leva para o deserto, o que Ele faz? Fazem festa. Páscoa. Primeira colheita, fazem festa. Festa dos tabernáculos também. Quando o filho pródigo volta, o que o pai faz? Ele faz uma grande festa e ele dança, ele se alegra. E eu ali no cantinho, meu Deus, misericórdia, que tem irmãos no nosso meio reclamando e murmurando, porque são 4 dias de festa, para que isso? Gente que perdeu a essência, irmãos. Eu lembrei de Eclesiastes 9, 8, nós já lemos aqui várias vezes. Nilde, por favor, coloca Eclesiastes 9, 8. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. É bem conhecido nosso. Eclesiastes 9, 8, amém? Olha o que diz a Bíblia. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Irmãos, se você for procurar saber o porquê escreveram esse texto aqui, no sentido literal, naquela época que foi escrito aqui, quando ele diz que sejam alvas as tuas vestes, é porque as pessoas sempre vestiam brancos quando eles iam para uma festa. Eles vestiam suas melhores roupas, o branco, e iam para a festa. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, falava de perfume, se perfume mesmo. Vista a sua melhor roupa, coloque o perfume e venha para a festa. É isso que eles estão dizendo. Como é que tem gente que não gosta de festa? É porque perdeu a essência de Cristo em sua vida. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte a essência sobre a tua cabeça. Nunca falte o perfume, o óleo sobre a tua cabeça. Porque Deus é um Deus de festa. Deus se alegra, irmãos. Os céus se alegram quando um perdido volta, quando um filho perdido volta para casa. O que aconteceu? E aí eu pergunto para você, você perdeu a essência de Cristo em sua vida? Será que você perdeu a essência de Cristo? A essência que Ele colocou em você antes mesmo de você nascer? Antes da fundação do tempo, Ele predestinou, como diz o texto que nós lemos no começo. Ele deu um destino antes mesmo de você nascer. Os seus dias já estavam escritos no seu livro. O que aconteceu com a essência que Deus colocou em você? Eu queria convidar você a ficar de pé. Cadê o Leonardo Medeiros? Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Não durma não é para você dormir. Feche seus olhos por um momento. Eu queria que você pensasse sobre a sua própria vida,
Não pensasse na vida aí do seu parceiro que está do seu lado, da sua família. Não pensasse em mais outro irmão, mais ninguém. Pensasse somente em você. Deus colocou em você a essência dele. Uma parte dele está em você. O que você fez com a essência? O que você fez com a essência de Cristo? Com o perfume de Cristo em você? Lembre-se do seu início. Por favor, lembre-se do seu início. Traga à sua memória aquilo que traz esperança. Enquanto os ministros vão estar louvando essa canção, eu queria que você pensasse na sua própria vida. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu? Estou voltando. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. La 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 la. Valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que eu tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu? Estou voltando.
A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. La, 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 la. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Como é que faz para que possamos voltar para a essência de Deus? O que precisamos fazer se perdemos a essência? O que precisa ser feito se perdemos a essência de Deus? Temos que nos arrepender, irmãos, pelos nossos pecados que nos afastam de Deus. Temos que nos arrepender e voltarmos, lembrarmos lá do início e voltarmos ao começo, irmãos. Primeiro se arrepender dos seus pecados. Senhor, me perdoa por tudo que eu tenho feito, Senhor. Perdoa, Senhor, pelo que eu fiz com a essência que o Senhor colocou em mim. Para podermos voltarmos à essência, para que possamos exalar novamente o perfume de Cristo em nós. Para que o aroma de Cristo possa ser notório entre os familiares, entre os amigos, entre a igreja, entre os descrentes, entre os ímpios. Para você que não tem mais exalado o perfume de Cristo, você que perdeu a essência, peça perdão a Deus e volte a praticar as primeiras obras. Lembra-te de onde caístes, como diz a palavra, e volta a praticar as primeiras obras. Lembra-te de onde caístes. Lembra-te. Quando aquele filho pródigo estava perdido, irmãos, do que foi que ele lembrou? Ele não lembrou da comida que tinha de fartura na casa do pai. Quando ele disse que até os empregados tinham comida de sobra, até os empregados andavam calçados. Não era por causa da comida, não era por causa do calçado que ele estava lembrando. Ele estava lembrando da bondade do pai dele. O meu pai é tão bom que até os empregados dele andam calçados. O meu pai é tão bom que até os empregados têm comida de sobra. O meu pai é bom, ele pode me receber de volta. É a bondade de Deus que nos faz voltar, irmãos, à essência. É a bondade de Deus que nos faz voltar à essência. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus,
Nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, Senhor, ministrada ao nosso coração nessa noite, Deus. Obrigado pelo entendimento da Tua palavra que o Senhor nos revelou e nos mostrou e nos ensinou. Obrigado, querido Deus. Que o Senhor que nos sonda e nos conhece, o Senhor sabe os caminhos que nós temos percorrido, Senhor. Vê se há algum caminho mau, querido Deus, em nós, e nos guia pelo caminho eterno novamente. Perdoa os nossos pecados. Tua palavra diz que o Senhor nos conhece antes mesmo de nós nascermos, Senhor. O Senhor sabe os caminhos que temos caminhado, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa os maus caminhos. Perdoa se temos perdido a essência que o Senhor colocou em nós. Nos recebe de volta, querido Deus, para praticarmos, Senhor, as primeiras obras, a essência de sua forma mais pura, Senhor, que é ter relacionamento contigo, intimidade com o Teu Espírito, Senhor, o Teu Espírito ao qual fomos selados. Querido Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu queria convidar você que escutando essa palavra e que está afastado dos caminhos do Senhor, por algum motivo se afastou e perdeu a essência de Cristo em sua vida, o perfume de Cristo. Queria convidar você a levantar uma de suas mãos e a gente, como igreja, vamos orar por você. Você que está afastado, ou você que nunca entregou a sua vida para Deus, nunca entregou o controle da sua vida ao Senhor, também queria que você levantasse uma de suas mãos e nós vamos orar e tudo se fará novo em sua vida. Tudo se fará novo em sua vida. Nós como igreja queremos orar por você. Amém? Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, querido Deus, pela Tua bondade. Nós reconhecemos a Tua bondade, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém. Queria que você aplaudisse o Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos estar encerrando o nosso culto de missões, primeiro culto de missões do ano. Amém? Tem algum aviso, pastor Carlos? Não? Não? Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, por esse momento que tivemos aqui na Tua casa. Obrigado pela comunhão, Senhor, que o Senhor nos dá e nos permite viver. Nos leve em paz para os nossos lares, Senhor. Que essa palavra possa permanecer no nosso coração. Senhor, que possamos meditar nela para trazer mudança para as nossas vidas. Que o Senhor continue se revelando a nós. Continue, Senhor Deus, nos ensinando. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos guarde o nosso coração, guarde o nosso caminhar, os nossos caminhos, nos proteja de todo o mal. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Vá em paz. Deus abençoe sua vida. Amém.